Olá, alunos. Sou professora Camila Ribeiro. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de gestão ambiental das cidades. Hoje, com a segunda aula, evolução das cidades e a questão ambiental. Hoje nós vamos continuar tratando sobre a evolução das cidades. Quando iniciaram, a gente já viu na primeira aula, onde se iniciaram, que foram na região do Egito, na região da Índia, bem próximos ao rio Nilo, certo? E os outros rios, elas eram bem próximas, nas margens desses rios. Hoje nós vamos tratar também sobre toda a questão ambiental que envolve as cidades, certo? E vamos iniciar a nossa segunda aula. Bom, o desenvolvimento das técnicas e dos modos de produção, além da expansão urbana e, consequentemente, o crescimento das cidades, provocaram grande desequilíbrio nos ecossistemas e ambientes urbanos. Por conta de toda a transformação feita no meio ambiente para que fossem construídas as cidades, para que as pessoas pudessem morar, trabalhar, extrair da terra o seu alimento. Grandes derramamentos de substâncias tóxicas vêm ocasionando ao nosso meio ambiente, às nossas cidades, um desequilíbrio imenso. Deposição de resíduos líquidos e sólidos, esgotos sem o devido tratamento, resultaram na contaminação de mananciais de rios, lagos, certo? Cursos d'água e entre outros. Nós vemos todos os dias nos jornais grandes desastres ambientais, desastres que estão acontecendo todos os dias, aqui no Brasil e em outros países também, nas cidades. Nós vemos rios, nós vemos os esgotos serem jogados nos rios sem qualquer tratamento, sem qualquer atenção do poder público em relação a eles. Aqui mesmo na cidade de Teresina, nós próximos aos rios, nós vemos a saída dos esgotos seguindo direto para o rio. E isso ocasionando a poluição do mesmo, certo? O mau cheiro, os peixes morrendo por conta desse lixo. Nessa primeira imagem, nós vemos as primeiras cidades, no caso a cidade Urbe, designada cidade de Urbe. Naquela época elas eram muradas, certo? A gente pode ver aqui elas bem organizadas, só que eram cidades muradas para evitar invasores. Nós temos aqui a cidade de Teresina, essa região da ponte Juscelino Kubitschek, mostrando aqui na imagem. Nessa próxima imagem, nós vemos o lixo sendo depositado sem qualquer atenção. Nessa primeira aqui, nós vemos essa parte em que mostra um grande número de pneus sendo jogados sem qualquer tratamento. Nós vemos também queimadas sem qualquer queimadas sendo feitas sem qualquer atenção, sem qualquer monitoramento. Nós temos o gelo das calotas polares sendo derretidos por conta do aquecimento global. Nessa segunda imagem, nós vemos um rio completamente poluído, onde nesse rio depositaram todo tipo de material, tanto esgoto quanto material descartado de casas e indústrias. Com o passar do tempo, passou a ser um depósito de lixo e esse rio, com certeza, a gente vê ele morrendo a cada dia mais. Bom,
o grande crescimento das cidades, aliado à Revolução Industrial no século XVIII, tornou a produtividade humana cada vez maior. A produtividade humana aumentou, mas, em consequência a isso, a gente vê o grande prejuízo para o meio ambiente. Bom, o desenvolvimento das técnicas, a geração da riqueza e a grande produção dos meios de trabalho, já no século XIX, já se remetiam às consequências da cada vez maior ação do homem. Isso é, em pouco tempo já estava visível todo esse desequilíbrio que já vinha acontecendo já nos primeiros anos da Revolução Industrial. Na segunda metade do século XX, a questão ambiental é identificada e começou, a partir desse momento, a ser discutida. Bom, a questão ambiental vem sendo discutida desde os meados de 1970, onde formaram-se debates mundiais a partir do reconhecimento dos governos das consequências que o crescimento econômico tem gerado para o meio ambiente. Nós temos a Declaração de Estocolmo, que aconteceu em 1970, que discutiu toda essa questão ambiental, todo o prejuízo que o meio ambiente venha sendo causado ao meio ambiente. Em 1980, em Nova York, aconteceu a Estratégia Mundial para a Conservação. Esta estratégia veio para obterem informações e obterem meios para que o desequilíbrio ambiental fosse amenizado cada vez mais. Já em 1982, o nosso futuro comum veio para adicionar cada vez mais tanto a Declaração de Estocolmo quanto a Estratégia Mundial Comum meios para que fossem não apenas o desenvolvimento fosse feito de forma mais branda, mas também para que todos os países fechassem um acordo para que não houvesse tanto derramamento de óleo, tanto prejuízo aos rios. A resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas já aconteceu em 1989, também fazendo acordos para que fossem diminuídos todos os prejuízos para o meio ambiente. Para a sustentabilidade no Estatuto das Cidades, nós vamos trabalhar aqui na nossa apostila, na página 59, certo? Na aula 10, nós temos o Estatuto das Cidades, que estabelece as diretrizes e os instrumentos que permitem aos governos municipais direcionar suas políticas urbanas específicas para cada cidade, certo? No artigo 2 da Lei de número 10.257 de 2001, do ano de 2001, observamos que, dentre as diretrizes urbanas gerais, a sustentabilidade adquire relevância e orienta muitas das outras diretrizes conforme mostra esta lei. A gente vai estudar um pouquinho dela, em que a gente já pode ver que o Estatuto das Cidades já foi modificado, já foi intencionalmente feito para diminuir cada vez mais, desacelerar o crescimento e aumentar a proteção ao meio ambiente. No artigo 2, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes gerais: garantia do direito das cidades sustentáveis,
entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, que é de extrema importância, à infraestrutura urbana, que também é de grande importância, o transporte e os serviços públicos, que qualquer cidade necessita e toda a sua população necessita de um bom serviço público, de um bom transporte público, ao trabalho também, ao lazer e para todas as gerações. A gestão democrática, por meio da participação da população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Eles são de suma importância para o crescimento da cidade. A cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse de toda a sociedade. Nós vemos isso todos os dias, toda a necessidade que nós temos, que toda a população tem para poder utilizar o transporte público, para a gente utilizar da educação. Nós precisamos, e nós vemos essa necessidade, que a nossa cidade, todas as cidades precisam de estar desenvolvida, estar organizada, para que a população nós tenhamos bons atendimentos. Na audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos e atividades com efeitos potencialmente negativos, certo? Sobre o meio ambiente natural ou construído. É de suma importância que seja de conhecimento da população, que seja de conhecimento dos governos, para que seja feita tenha toda uma atenção sobre o meio ambiente e sobre os serviços que o poder público precisa passar para toda a população. A regularização fundiária também ela é de suma importância e é um bem que a população, todos os dias nós vemos que necessita. Hoje a gente vê um jornal, a gente vê a luta da população por terra, a luta da população por melhorias. A regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda. A simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e de normas edificiais. Isotomia e condições para os agentes públicos e privados. Bom, dessa forma a gente pode destacar algumas das diretrizes que se relacionam diretamente com o direito às cidades sustentáveis. Particularmente as questões que envolvem o acesso social, o acesso de toda a população, a população de baixa renda, principalmente a terra urbana. A moradia, o saneamento também das cidades. As cidades necessitam ter saneamento, necessitam ter depósitos, aterros sanitários que tratem o lixo para que esse lixo não vá poluir os lençóis freáticos, pois são de suma importância para o meio ambiente e para a população. Esses aspectos eles são diretamente ligados aos problemas ambientais urbanos e que já foram conhecidos nos nossos estudos anteriores do primeiro capítulo. Nós vamos falar também do direito universal à moradia. O Estatuto da Cidade incorporou um importante e novo direito constitucional, o direito à moradia, reconhecendo a vital condição da população
como refúgio humano, como espaço de integração da família com a vizinhança, com a cidade e com o país. Sem dúvida, a socialização da terra urbana representa a possibilidade concreta do exercício das liberdades e dos direitos fundamentais. Nós vemos todos os dias a luta das pessoas por uma casa, por um lar para sua família. Muitas pessoas moram em áreas de riscos, moram em locais de extrema insalubridade, e o poder público necessita trabalhar programas sociais para que essas famílias tenham um lar salubre. Diz que apesar das limitações sociais e culturais, os governos e as sociedades devem ter ciência que moradia é um dos itens fundamentais, sem dúvida, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Toda pessoa tem direito a um nível de vida satisfatório para garantir sua saúde, seu bem-estar e o de sua família, notadamente por meio da alimentação, da vestimenta, moradia, cuidados médicos, bem como serviços sociais. Toda essa questão ela é de suma importância. Na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Urbanos, ou Conferência de Vancouver, que aconteceu em 1975, a Conferência de Istambul em 1996, elas traçaram perspectivas de a habitação humana ser a condição principal da sobrevivência, da própria sobrevivência da espécie humana. O Brasil tem apresentado grandes contribuições nas conferências por meio dos seus programas que privilegiam, certo, as populações mais carentes, garantindo o direito básico à moradia digna, condição indispensável para o processo social e econômico e a salvaguarda ambiental de todas as cidades brasileiras. O meio ambiente urbano não pode ser entendido apenas como um habitat natural do ser humano da cidade. Flora, a fauna, o solo e a água também são de suma importância. Ele também compreende seu modus vivendi, isto é, esse modo vai para além dos aspectos naturais, certo? Abrange também os aspectos culturais, históricos, antropológicos e sociológicos. As políticas públicas e o planejamento também partem do desenvolvimento sustentável das cidades. Elas devem corrigir todas as distorções e os equipamentos urbanos e comunitários e os transportes devem estar alinhados a todo o desenvolvimento. Isto é, o Estatuto da Cidade reforça a atuação do poder público local com poderosos instrumentos na gestão pública e na gestão privada, com todas as empresas privadas que podem acolher todos os trabalhadores, certo? Eles podem ser utilizados como responsabilidade e permitirão a solução ou, pelo menos, minimização dos problemas ambientais e dos problemas sociais urbanos. Bom, nesse próximo slide, após as declarações de Estocolmo e esses outros processos, nós temos 4 imagens bastante impactantes. A primeira, de um local de depósito de lixo sem tratamento nenhum. A próxima imagem, nós vemos, essa é uma região onde mostra o esgoto sendo jogado no rio completamente sem nenhum tratamento. Nós temos a terceira imagem, a população sofrendo com a falta de água. E a quarta imagem, moradias em locais sem nenhuma proteção, certo? A educação ambiental,
ela é fundamental na resolução desses problemas, pois vai incentivar os cidadãos a conhecerem, certo? Esse é o papel esse é um grande papel do técnico em meio ambiente, certo? Transmitir o conhecimento, influenciar, trabalhar nas empresas sobre a questão ambiental, sobre a necessidade de um tratamento, de um bom tratamento para o meio ambiente. É fazer parte entre elas, para evitar o desperdício de água, de luz, de consumos necessários, reduzir, reutilizar e reciclar são 3 pontos fundamentais para que o meio ambiente não sofra tanto. Fazer coleta seletiva é uma grande conquista para as cidades, para os governos. Adquirir produtos de empresas preocupadas com o meio ambiente, colaborar com as autoridades competentes, esse é um papel nosso, para que sejam aplicadas as leis, para que tratem o lixo e o esgoto de forma correta, para que protejam áreas naturais, façam um planejamento da utilização do solo, que incentivem a reciclagem e entre outros. Bom, a gente finaliza a nossa segunda aula com todas essas informações de suma importância para o nosso conhecimento e para que a gente possa trabalhar de forma para que o meio ambiente não sofra tanto com os impactos do desenvolvimento das cidades, certo? Deixo atividade para que seja respondida, deixo referências para que vocês possam, certo? Para que vocês possam engrandecer mais ainda o conhecimento de vocês, o estudo, a leitura de vocês, certo? Então, a gente finaliza essa segunda aula com todas essas informações e espero vocês na próxima aula bem afinados com essa questão ambiental, com essa questão do desenvolvimento das cidades. E a gente finaliza aqui. Tchau, tchau.